Boa tarde a todos. Ainda ninguém entrou, vou esperar um pouquinho. Estou esperando para ver se ele entra. Vamos entrar. Boa tarde a todos. Hoje temos aqui uma reflexão, uma palestra com o Itamar, que hoje vai estar falando para a gente sobre fé raciocinada. E no final da live, eu passo a programação das lives da próxima semana agora. E para a gente estar dando início, vou estar lendo uma mensagem do livro Ainda é Tempo, psicografias José Ribeiro, que foi o fundador aqui da nossa casa. E a mensagem, a fé. Neste momento em que o mundo se materializa e os valores morais e espirituais estão em baixa, dentro de nós sentimos um vazio imenso. Diante disso, surge essa simples mensagem de fé que alimenta nossa alma. Meu Deus, que sejamos em condições de levantar nosso espírito, abrir os horizontes da nossa mente e ver o mundo bonito e saudável, colocando em ordem tudo o que está fora de lugar. No turbilhão de sentimentos, sabemos que o amor está distante do nosso alcance, e não sabendo como resgatá-lo, sofremos os doídos impactos do coração, sem sequer ter esperança de pequeno alento para tanta dor. Que sejamos simples e humildes, pois por meio da fé, os resultados nos serão benéficos e salutares. Quantos estão chorando lágrimas perdidas, sem qualquer solução para resolver seus próprios problemas? A fé é uma alavancada avançada de sustentação nos momentos difíceis de nossa caminhada. Sabemos como é triste viver sofrendo e sem ter um lugar sequer onde possamos repousar nas noites frias e fragilados pelo tempo, e não enxergando nenhum raio de luz, usamos drogas e bebidas alcoólicas, tornando-se invisíveis e insensíveis. Como encontraremos os recursos imediatos se nos encontramos no lamaçal da escuridão? Antes de qualquer coisa, que nos unamos em prece, pedindo a Deus e aos titulares sagrados do amor e da fé que nos ajudem a encontrar algo de mais transcendental para que possamos ajudar a todos que sofrem. Então, que nos sintamos mais felizes e satisfeitos, procurando novos caminhos em busca da felicidade. Cansados e sem espaço suficiente para que possamos refazer as energias perdidas nos longos caminhos de desencanto e tristeza, é imprescindível que pensemos nas dívidas mudanças. Meu Deus, confiamos ao vosso divino amor para que nos ajude a melhorar nossos sentimentos. Bela é a vida. Contemplemos o horizonte à frente e caminhemos mais seguros e tranquilos. Enxerguemos o brilho das luzes, pois não podemos viver na escuridão. Tenhamos fé e a esperança de que no grande amanhã tudo poderá ser perfeito e maravilhoso. Agora, graças ao Senhor, podemos ver a beleza deslumbrante que nos conduzirá nos caminhos da fé e do verdadeiro amor, para que possamos encontrar os meios salutares e benéficos na solução dos nossos problemas tão difíceis e complicados. Não permaneçamos parados diante das dificuldades. Às vezes, um olhar e um simples aperto de mãos poderão mudar toda a trajetória da nossa vida. Sem fé, não podemos continuar vivendo e seremos pequenos seres. Que encontremos os meios necessários na recuperação do nosso destino. Que lutemos mais para chegarmos ao lugar desejado. Que tenhamos fé para transpor montanhas. Que busquemos as luzes que brilham no azul do céu. Enfim,
felizes cantaremos o hino do verdadeiro e sublime amor. Que Jesus nos abençoe. Pai Cambinda, 11/1/1990. Então seja bem-vindo, Itamar. Lembrando que vai estar falando para a gente hoje sobre a fé raciocinada. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos nossos irmãos que nos veem através das redes sociais, em tempo real pelo Facebook, da página do CEUP, da minha página também. E logo em seguida o Cadu tem feito a formatação para o YouTube. E a gente está muito feliz, mesmo com essas restrições, de termos atendimento presencial, mas as lives ou as transmissões que estão feitas através do Cadu, a gente quer parabenizar o Cadu pelo esforço. Ele ontem esteve na casa do Lauro, né, Cadu? Então ele está indo na casa das pessoas, tem feito contato com outros irmãos nossos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? Algumas pessoas de Araxá, como é o caso da Michele, né, Cadu? Isso. Michele, gente boa. Pessoal de Uberlândia, o pessoal do Carmo do Paranaíba, o Bertinho é lá de Perdiz, né, Cadu? E o Vanderlei de Oliveira, que agora mora em São Paulo. Monte Carmelo, Quincas, Monte Carmelos, o Quinca, o Cristian. O Christian. Então, assim, a espiritualidade tem nos ajudado muito para que a gente não fique totalmente parado e que essas lives possam chegar a todos os trabalhadores do CEUP, a todos os consulentes do CEUP e a todos os nossos amigos. A gente tem amigos no Rio Grande do Norte, Paraíba, que as pessoas estão sempre manifestando. Outro dia, numa live, uma pessoa lá do Pará entrou dizendo que estava gostando do estudo. No caso, era da nossa querida irmã Dila, que ela falou na segunda-feira. Então, a gente quer, né, manifestar a nossa gratidão por vocês terem nos prestigiado. A gente está aberto às críticas, alguma pergunta. Essa dinâmica de hoje, ela não tem um cunho de uma palestra, é um estudo, é uma conversa, um bate-papo. Então a gente é muito grato por isso, né, Cadu? Agradecer imensamente a Pai Tomé, que é o patrono dessa casa, ao Sr. Zé Ribeiro, que foi o fundador dessa casa, que hoje se encontra no andar de cima, como muitos dizem. Agradecer ao Pai Cambina, que manda uma mensagem tão bonita e tão atual, muito embora ela seja de 1990, já tem aqui 30 anos, mas parece que ela está tão atual, parece que foi escrita hoje, para o momento de hoje. A gente quer cumprimentar, em especial, a Baixada Cuiabana, onde eu estive residindo por 8 meses, e talvez a gente volte para lá. O Andarilho, eu já morei em vários lugares. Então, um grande abraço à Baixada Cuiabana, a Várzea Grande, a Associação Espírita Meimei, ao Centro de Umbanda, Oxóssi Guerreiro, da nossa querida mãe Cida. Lá o patrono da casa é o Caboclo Caçador, Cadu. Quando vem, ele vem para resolver, né? E o Exu de guarda lá é o Tranca-Rua das Almas. Um agradecimento todo especial pelo acolhimento que eu tive lá nesse terreiro de Umbanda. Uma lembrança também ao meu querido irmão Sheik da Mesquita Islamita de Cuiabá. O nome dele é meio complicado, mas ele é o Sheik lá de Cuiabá. E o estado do Mato Grosso, né? Esse lindo estado do Mato Grosso. Tem um camarada lá em Sinop, onde minha filha faz faculdade. Minha filha cursa o curso de medicina na UFMT de Sinop, e tem um camarada lá por nome de Anderson, que está me bajulando aí, disse que vai casar com a minha filha, sabe? Aí um abraço para o Anderson, né? Para sua mãe, a dona Vitalina, que tem nos ajudado, tem acolhido tão bem a minha filha lá na casa dela. Os nossos agradecimentos, tá, dona Vitalina? E dizer que somos solidários, porque além da senhora suportar o filho da senhora, administrar o filho da senhora, ainda terá que suportar minha filha também. E minha filha é problema, hein? Essa menina não é fácil, não. Mas é uma menina boa, dedicada, né? Então, um grande abraço a vocês aí de Sinop, ao Anderson e sua mãe, aos seus familiares.
A gente quer agradecer muito ao pessoal de Porto Velho, em especial ao Flávio, lá da Casa Verde, que já tem uns 5 anos que eu mudei de Porto Velho, mas a gente sempre está em contato, trocando informações. A gente tem estudado toda semana, durante três noites na semana, a gente está estudando através dos grupos de WhatsApp. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos e estamos estudando o livro do Bacelli, que é Conversando com os Médiuns. Um abraço para Luzia. Ô Luzia, saudade de vocês, tá? E um abraço aos nossos amigos de Belo Horizonte, de São Paulo, do Paraná, aqui da região, né? O pessoal do Carmo do Paranaíba nos vê sempre, sabe, Cadu? E quando tem uma palestra aqui que não é transmitida, eles reclamam para mim, aonde eu tô. Porque tem alguns palestrantes que ainda não tá muito acostumado ainda a fazer lá as lives. E essa semana que passou foi muito bom, que nós tivemos a Dila, depois nós tivemos a Graça. Quinta-feira foi quem, Cadu? Não teve, não. Não, quinta não teve, né? Ontem teve o meu amigo e irmão Lauro, presidente da Aliança Municipal Espírita. E o Lauro tá com a cabeça branquinha, né, Cadu? Ô, Lauro, um abraço pra você, tá, cara? Você tá bem simpático aí, de cabelo branco, tá? E aqui vai uma dica para vocês, tá, meus irmãos? Se algum dia vocês quiserem branquear o cabelo, é só virar presidente de casa espírita, presidente de associação, presidente de instituição de caridade, que a cabeça de vocês vão ficar branquinha, branquinha. Tipo das... E vai ficar bonito também, né? A nossa irmã Marli já tinha cabeça branca, né, Cadu? Agora acabou de branquear tudo mesmo. Um abraço, tá, Marli? Precisamos fazer uma live com a Marli também, viu, Cadu? Vamos zoar ela aí até ela fazer. Então a gente quer agradecer a todos vocês, né? Em nome da diretoria do CEUB, a gente agradece o Cadu e agradece a todos vocês, que no final o Cadu vai estar passando a grade de palestrante até o final do mês de maio. Pois bem, meus irmãos, os nossos estudos, a gente sempre diz que eles são estudos universalistas. A gente navega aí por várias filosofias. Essa casa também, o CEUB, é universalista, muito embora no seu estatuto, né, reza que a gente tenha a doutrina dos espíritos para estudo e mais a manifestação da Umbanda. Nós estudamos muito a Umbanda e trabalhamos também muito com aquelas entidades que normalmente manifestam nos terreiros de Umbanda. Eu quero agradecer também a minha querida Maria Rita de Aruana, ao Pena Branca, Alta de Souza, Meimei, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, esses espíritos benfeitores que sempre nos acompanham, nos orientando, nos amparando, para que a gente não caia tanto, para que a gente permaneça sempre de pé. Agradecer a todas as nossas casas co-irmãs, agradecer aos terreiros de Umbanda, que sempre que a gente pede para que seja feito algum tipo de trabalho no sentido de educação mediúnica, eles estão sempre prontos a nos ajudar. E assim a gente segue. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre um tema um pouquinho complicado que chama fé raciocinada. Dizendo também que longe da gente está querendo aqui dizer o ponto verdadeiro, determinar o ponto da verdade, ou aquilo que é certeza. A nossa ideia é fazer uma provocação, é dar um estímulo para que as pessoas leiam. E ao longo das nossas falas, a gente cita várias obras, mas a gente cita essas obras não por uma questão de vaidade, mas para que as pessoas possam, através dessas citações, estarem estudando mais. Então, o nosso querido Pai Cambina, ele veio falar aqui que em alguns momentos a gente busca refúgio nas drogas, nas bebidas, nas noitadas, nas jogatinas. E depois, quando é o dia seguinte que vem a ressaca física, a ressaca moral, a gente vai entrar num estado de melancolia muito grande. E com isso a nossa fé fica muito abalada, né? Então a gente lembra que tem um livro que a nossa querida irmã Patrícia, ela dirigiu as dinâmicas dos estudos aqui, umas 2 ou 3 aulas que ela falou sobre um livro muito bom do Ramatiz, que chama Elucidações do Além.
que vem falar sobre os vícios do álcool e do cigarro e outros vícios, para que a gente não caia nessas laçadas. Hoje em dia é muito comum, qualquer comemoração que se vai fazer, tem que ter cerveja, tem que ter uma caipirinha. Então, assim, será que precisa mesmo? E às vezes, por causa de uma dose, a gente quer tomar a segunda, quer tomar a terceira, daí a gente fica bêbado, perde totalmente o sentido das coisas. E nós, essa casa, assim como tantas outras casas que a gente ajuda, trabalha muito com o fator mediúnico. Então, um médio, ele não é só médio aqui dentro da casa, ele é médio em qualquer lugar. E como é que ele vai ser médio, que ele vai exercer essa faculdade mediúnica, que a espiritualidade nos ajuda a desenvolvê-la para o nosso bem, se ele estiver embriagado? Não vai ter como, né, meus irmãos? Então, assim, o médio que se preza e que trabalha em busca do seu melhoramento, para que ele tenha cada dia mais fé naquilo que ele faz, seria muito interessante que ele evitasse as bebedeiras e assim por diante. Droga, então, nem falar, né, gente? Então, é mais ou menos assim que a gente quer conduzir hoje, com o auxílio da espiritualidade, com a permissão de Pai Tomé, essa dinâmica de hoje. Pois bem, primeiro nós temos que entender essa palavra, o que seria fé. A fé é um derivado do latim, de uma termologia que chama fidelitas, que vem também de uma associação de palavras, como se fosse uma adesão, fiel. Então a fé está muito ligada na fidelidade, nas adesões, na prova. Ela está muito ligada com o objetivo, ela está muito ligada com a confiança, ela está muito ligada com a dúvida também, porque a dúvida ela nos estimula a buscar novos conhecimentos. Então, por isso que na doutrina dos espíritos fala-se muito em fé raciocinada. Aí, o nosso querido irmão Cadu acabou de ler uma mensagem aqui do Pai Cambina, esse espírito que manifesta como preto velho, mas nós somos sabedores que em outra existência, no estado de São Paulo, ele foi um escritor. Então, é um espírito que traz uma bagagem literária muito grande. E o Pai Cambina é muito firme nas expressões dele, né, que nós não devemos deixar a nossa fé ficar abalada. E a gente percebe que as pessoas estão com a fé muito abalada. Os estudos mais recentes agora tá nos trazendo que houve um acréscimo muito grande de suicídio do começo do ano para cá. Então, ou seja, se não bastasse já essa epidemia, que já ceifou vida de mais de 6.500 pessoas só no Brasil, tem país aí que está sofrendo muito com o coronavírus. Um país que não está em foco é a Bélgica. A Bélgica é um país pequeno que tem pouco mais de 11 milhões de habitantes e já tem quase 8 mil mortes. Então, em proporção, tem morrido muita gente no país chamado Bélgica, meus irmãos. Então, nós temos que direcionar muito nossas orações para lá. Os Estados Unidos já está chegando aos 70 mil. França, Espanha e Itália, que estava assim, quase todos os dias, estava desencarnando muita pessoa, parou. Eles pararam lá em 24, 25 mil pessoas. Então, assim, 25 mil pessoas, meus irmãos, é uma cidade, né? Então, no mundo inteiro, já chegou aí quase 300 mil pessoas, que é a população da nossa cidade de Patos 2 vezes. Então, são muitas as pessoas que estão sendo afetadas. E a falta de fé é um dos motivos que mina esse físico. Porque quando eu não tenho fé, que eu deixo o medo sobrepor a fé, e aqui nós temos que fazer um parênteses, as pessoas confundem muito a falta de medo com inconsequência. Quando a gente diz para ter mais fé que o medo vai diminuir, isso não quer dizer que eu não tenha mais que fazer prevenção. A prevenção não tem nada a ver com a palavra medo. E tem muita gente que confunde. Olha, porque eu não tenho medo, então nada vai me acontecer? Vai sim. Então, o que é um inconsequente? O consequente é um cara que entra dentro de um carro aí, por exemplo, toma umas cachaças, dá uns pega aí e sai a 200 por hora. Ele é um inconsequente. Então, quando a gente diz para as pessoas não terem tanto medo quanto a gente ainda tem,
Isso não quer dizer que nós não devemos nos prevenir. O medo ele é prejudicial, porque quando nós estamos com medo, o nosso sistema imunológico não funciona bem, as nossas necessidades fisiológicas ficam descontroladas, nosso psique não funciona legal, porque nós não vamos raciocinar legalmente, e assim isso vai baixar a nossa guarda espiritual e mental. Com isso, a porta para as doenças entrarem está aberta, totalmente aberta. Então, o medo, a pessoa quando não tem medo, isso não quer dizer que ela não tenha que ser previdente. Até aí tudo bem, meus irmãos? Então, quando lá no Espiritismo fala da fé raciocinada, e que o Allan Kardec, ele vem dizer que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão em toda a época da humanidade. Ou seja, não basta eu ter uma fé cega porque o pastor falou, porque o padre falou, porque o Itamar está falando, porque algum palestrante falou. Não. Eu tenho que pôr o meu lado racional para funcionar. Eu tenho que questionar. Eu tenho que saber o porquê que eu estou tendo fé. Porque já ficou provado pela ciência da psicologia que a fé ela é inata, ela nasce com a gente. Poxa, se ela nasce com a gente por causa do inconsciente coletivo, porque mesmo antes da gente entrar no útero, né, das nossas mães, já se fala em fé e a gente ouve isso o tempo inteiro. Por que então que está havendo tanto suicídio? Por que há um número muito grande de pessoas que têm pensamento suicida? Um grande número de pessoas depressivas que vivem tomando remédio, pessoas insatisfeitas, inseguras, que é o que o Gustavo vai falar semana que vem, né, Cadu? Sobre insegurança. Então, as obras da Joana de Ângeles, boa parte das obras dela, principalmente as obras psicológicas, ela vem trazer essas questões que nós devemos trabalhar. Para quê? Para que justamente a gente acabe com o medo. Para que a gente passe a nos conhecer mais, saber as nossas carências. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico uma carência minha, eu vou trabalhar para melhorar, para que eu não fique tão vulnerável. Então, o que tem acontecido? Nós estamos vendo muitas pessoas reclusas, mas não por previdência, mas por medo. E com isso, não vai adiantar muito ficar dentro de casa com medo. Né? Nós temos que abrir as nossas mentes, estudar mais, abrir o nosso campo de consciência e ir deixando esse medo de lado. Então, a fé raciocinada, né? Isso não quer dizer que os nossos irmãozinhos que têm a fé cegamente estão errados, porque pelo menos eles têm fé. E essa questão de fé ela é tão interessante que eu fui estudar. Nós fomos estudar sobre a máfia, de uma maneira geral. Como é que a máfia recruta aquilo que eles chamam de soldado, que são aquelas pessoas que matam por mafioso, que morrem pelo mafioso, ele mata inocente, ele faz o que quiser quando o mafioso pede, ou quando aquela organização pede. E mais recente eu estava estudando sobre a máfia russa. Então, como é que esses agentes, né, que vivem praticando o mal, que eles têm dupla personalidade, como é que eles recrutam essas pessoas? Eles vão nos presídios, oferecem aquilo que o Estado, na maioria das vezes, não oferece. Oferece amparo, oferece abrigo, oferece dinheiro, oferece conforto. Então, aquela pessoa que já está no presídio, ou que ela acabou de sair do presídio, ela sai aqui de fora, não acha um emprego, a sociedade não a acolhe, e ela vai cair no mundo do crime, de qualquer maneira. Mas ela está uma pessoa desesperançada, porque na maioria das pessoas que cometem esses delitos, são pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, não teve um pai presente, uma mãe presente, na maioria das vezes teve pai alcoólatra, pai drogado, como a gente sabe de muitos casos. Mães que abandonaram, foram criados com os tios, com os avós. Então, esse pessoal é presa fácil, eles estão carentes. Aí esses angenciadores, né, esses mafiosos, eles chegam e oferecem aquilo que a pessoa nunca teve. E essa pessoa passa a ter fé naquela pessoa que o ajudou. Então, por isso que é difícil combater o crime. Por quê? Porque nós temos que primeiro
cuidar das nossas crianças, para que nossas crianças tenham amparo e para que elas tenham uma religião que esclareça e não que poda elas. Então, as religiões hoje, né, na maioria das religiões, elas querem exercer o domínio sobre a pessoa. Elas não estão dispostas a prestar um esclarecimento, né? Haja visto que tem muito irmãozinho nosso protestante e evangélico aí que não estuda outro livro e não sei a Bíblia. Por quê? Porque foi falado para ele que na Bíblia tem tudo. Então ele fica preso, ele fica naquilo ali. A gente diz também, a gente sempre repete isso, nós somos críticos, principalmente eu sou um crítico muito ferrenho do Espiritismo, mas a gente sabe da utilidade social que essas religiões têm também. Só que chega num determinado ponto, meus irmãos, que nós temos que pensar por nós. Ainda tem gente pensando ainda que se não pagar o dízimo, ele vai para o inferno. Ou seja, mas que fé é essa? Fé no dízimo de dinheiro, naquilo que o pastor fala? Aí, na codificação espírita, na pergunta primeira, foi perguntado o que é Deus. E a espiritualidade responde com Allan Kardec que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E na pergunta 678, Allan Kardec vem explicar mais o que seria Deus. Deus não é uma pessoa, não é eu, de carne e osso, não é uma estátua, não. Deus é toda essa natureza, essa completude que a gente não sabe mencionar. A gente não mede. Nós não sabemos nem quantas células tem no nosso corpo, nós somos o universo. Então Deus, como diz o pastor Caio Fábio, Deus não existe, Deus é. Deus está presente em tudo. E nós temos a impressão que Deus é um camarada que não tem nada para fazer, que fica sentado numa nuvem lá em cima, olhando nossos pecados, castigando um, privilegiando os outros. Se você paga a indulgência católica para a igreja católica, você está salvo. Tem muitos espíritos achando que fazendo caridade já está resolvido o problema, não melhora as suas condições. Às vezes é um bom espírito no centro, mas dentro de casa é um carrasco. Aí a mediunidade vem para nos ajudar. As pessoas não querem estudar o que é mediunidade, não querem se desenvolver. Então, o nosso querido Tiago, lá na Bíblia, ele diz, Tiago justo, que é irmão de Jesus, ele vem dizer que a fé sem obra é morta. E nós temos vendo muitas pessoas achando que obras é só fazer caridade, é só pagar dízimo, é só fazer isso. Não, obras vai muito mais além. A verdadeira caridade é aquela que ninguém vê, é aquela que eu faço anonimamente. Então tem uma pergunta, a 973 do Livro dos Espíritos, que a espiritualidade fala que todas as virtudes são boas, mas a melhor mesmo é a caridade, anônima, despretensiosa, sem paga. Então, se nós não fizer as nossas melhoras, consequentemente minha fé vai ficar abalada. A gente tem feito muita escuta fraterna de pessoas religiosas, que pessoas que nasceram dentro de uma instituição religiosa, mas que se decepcionaram, que elas acreditavam em coisas que nunca vão acontecer e que nunca são verdadeiras. São filosofias que vêm para prender as pessoas, para dominar as pessoas. E nós temos também que fazer uma diferença muito grande do que é fé, do que é expectativa. O que tem acontecido ainda é que nós criamos muitas expectativas em torno das coisas e em torno das pessoas. Haja visto o que tem acontecido com os nossos governantes, em todas as esferas. Então tem gente brigando aí nas redes sociais, ficando mal com os outros. Eu conheço pessoas que estão mal de filho por causa dessas filosofias, defendendo as coisas cegamente. E muitas pessoas estão desiludidas com a política, porque a política não tem nada a ver com corrupção. Corrupção é uma coisa, política é outra. Por quê? Porque elas depositam muita expectativa em torno de um grupo, em torno de um partido, em torno de um candidato. E depois não vai acontecer, as coisas não vão melhorar no estralar de dedo. A mesma coisa acontece aqui, né, Cadu? A pessoa começa a trabalhar na casa, começa a dar passividade, começa a ajudar, nos ajudar, nós encarnados como os desencarnados, e ela acha que a vida dele vai ficar boa, acabou os problemas. Na verdade, às vezes está começando os problemas, porque a prática de caridade é como você jogar uma pedra numa caixa de marimbondo. Você vai desencadear os nossos irmãozinhos da sombra.
Então nós temos que trazer para o centro, nós temos que entender o porquê que eu, Itamar, estou fazendo aqui, o que o Cadu está fazendo aqui, o que o nosso presidente Geraldo vem fazer aqui. Será que nós vem aqui em troca de uma paga para amortizar realmente os nossos débitos do passado? Ou nós estamos aqui em busca de uma melhora para fazer o bem por bem? Porque quando eu faço o bem pelo bem, a minha fé fica viva, a minha fé fica clara. Então a gente quer ler aqui, a gente sempre usa esse versículo do Evangelho de Tomé, que não foi recepcionado pela Bíblia, porque a Bíblia foi ajeitada lá no concílio de Nicéia, nos 3 concílios que teve, em que Jesus vem nos alertar que nós temos que reconhecer o que está diante dos meus olhos. Mas o que Jesus está dizendo não é esse livro, isso não, é o universo. É o ar que eu não vejo, é as energias negativas que eu não vejo, é as más influências que eu jogo para as outras pessoas que não vejo, é os meus desejos de vingança que eu não vejo. Então eu tenho que começar a ver isso, o que acontece diante dos meus olhos. E ele diz que o que está oculto será revelado, pois nada que esteja oculto que não te será revelado. Agora, se eu não quero ver isso aqui agora, o dia que eu fizer minha passagem eu vou ver, ou num umbral, ou numa colônia, lá vai estar todo o meu passado. Então nós temos visto também muitos espíritas, muitos umbandistas com medo da morte, com medo do desencarne. Então será que nós estamos estudando direitinho essa doutrina tão maravilhosa que foi codificada aí no ano de 1865, 66 para frente? Então será que nós estamos entendendo que a nossa existência do espírito, o espírito continua? Então nós estamos ainda muito temerosos, então nós precisamos praticar mais essa fé raciocinada. E agora eu dirijo a minha fala, a nossa fala, aos espíritos e aos umbandistas, porque nós estamos aqui para defender essa bandeira. E a gente tem visto muita gente que defende essa bandeira, mas que ao mesmo tempo está com medo, está tremendo, né? Outra coisa, não sai da frente da televisão também, né, Cadu? Olha, eu não vejo televisão tem muito tempo, mas o que eu ouço dizer é que o Jornal Nacional é coronavírus, do começo ao fim, né, Cadu? Parece que agora deu uma quebradinha aí, porque o Moro saiu do governo, tá, né? Aí você pega o Jornal Nacional, com o Jornal da Record, com o Jornal do SBT, com o Jornal da Band, eles estão alinhados. Eles sempre falam as mesmas coisas com palavras diferentes, mas estão tudo alinhado. Então, se nós não buscamos uma literatura boa para a gente ler, e aqui eu já vou dar uma dica, existe um livro muito pouco estudado no meio espírita, pelo menos por onde eu passei, que chama Escrínio de Luz, que é um livro do Emmanuel por Chico Xavier. E lá tem 2 capítulos em especial, que chama Fé e Caridade, e lá no finalzinho do livro está Fé e Esperança. Se a gente estudar esses 2 capítulos, quando a gente termina de estudá-los, que a gente compreende, que o nosso campo de consciência amplia, aí nós ficamos fortalecidos na fé. E a pessoa com fé, meus irmãos, não é qualquer ventinho que vai derrubar, não. Não é um vírus qualquer que vai derrubar ele, não. Ele pode até vir a aparecer, porque essa carne, nós estamos na carne temporariamente. Mas ele tem uma resistência maior. Então a fé raciocinada é isso, é eu entender o porquê. O que é Deus? O que é Deus? Então eu tenho sempre fé em Deus, mas eu estou vendo gente aí que tem fé naquele Deus, como a gente não cansa de repetir, certas pessoas que matam pessoas e pedem para Deus nos ajudá-los. Poxa, mas que tipo de Deus é esse? Deus é justiça, gente. Então primeiro nós temos que parar de ficar usando o nome de Deus em vão, como a gente tem visto por aí. Né? Tudo é Deus, quer dizer, o que é bom é Deus, o que é ruim é o diabo, e nós nunca fazemos nada. Então nós temos que nos começar, né, a centrar esse tipo de coisa. Eu discordo também, eu não tenho problema nenhum em discordar de nada, tá, meus irmãos? Mas eu discordo muito ainda, eu ainda ouço muito no meio espírita falar que nós estamos em estágio de regeneração. Como? Se nós temos medo, se nós temos vingança, sabe? Se nós não preocupamos, na outra live nós falamos, continua do mesmo jeito, os nossos garis estão pegando nosso lixo na rua aí, ó,
de madrugada, debaixo de chuva, sem uma blusa, sem nada, e o nosso lixo está jogado lá de qualquer jeito, se nós não cuidamos nem do nosso lixo. Será que isso é estado de regeneração? Eu fico me perguntando. Se nós ainda desejamos tão mal para as pessoas, que a nossa fé está tão abalada, que uma mensagem igual essa do Pai Cambina, que é de 1990, tem 30 anos, e parece que ela foi escrita hoje. Ou seja, o que mais terá que vir para que a gente possa fortalecer mais a nossa fé? Então nós temos que compreender essa complexidade que é o cosmos. Nós temos que estudar mais. E quando a gente diz estudar, não é só pegar um livro, não. Observar isso que a natureza está à nossa volta. Se a gente parar para perceber, tudo na natureza funciona perfeitamente. Nós, às vezes, é que não percebemos. Então, para a nossa fé, fica uma fé raciocinada, fica uma fé que eu tenha clareza, que eu tenha fé e que eu tenha razão ao mesmo tempo, eu tenho que me desenvolver. Como? Não tem outro jeito a não ser estudar, praticar a caridade, né? Observar o que a natureza tem para nos oferecer, perceber que o sol todos os dias nasce, você querendo ou não, você estando triste ou não. Então nós temos que começar a observar, meus irmãos, e sair dessa retaguarda. Nós temos que ir para a linha de frente. E qual que é a nossa linha de frente? A caridade, não tem outra. Como disse o Tiago, a fé sem obra é morta. Então não adianta também eu falar que tenho fé, mas que eu não assono nada, eu não ajudo ninguém, eu estou sempre criticando, esperando dos outros que resolvam os meus problemas. A gente tem atendido muitas pessoas que estão sempre transferindo culpa. A culpa é do marido, a culpa é da mulher, a culpa é da sogra, a culpa é do governo, mas nunca a culpa é dele. Então essa pessoa está fragilizada. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé cada dia mais, estudar cada dia mais. No Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 11, capítulo 19, o capítulo 27 que vem falar da fé. Obras póstumas estão falando de fé. Então assim, pega a codificação que nós vamos ver uma quantidade enorme de livros para fortalecer a nossa fé. E entender que Jesus em nenhum momento nos enganou. A gente sempre repete isso aqui. Ele disse, olha, tereis aflição no mundo. Mas por que ele falou isso? Tereis, isso não quer dizer que terás, tem um verbo de ligação aí no meio. Mas vai depender de mim. Então, se eu fortaleço na fé, assim como Paulo diz aos filistenses, fortaleceis na fé. Mas essa fé raciocinada, essa fé clara, essa fé sem ilusão, essa fé sem falácia. Tem muita gente acreditando que vai cair dinheiro do céu. Não vai, meus irmãos. Se alguém oferecer isso para vocês, não vai acontecer isso. As coisas só melhoram quando eu faço as minhas melhoras. Aí quando eu me melhoro, tudo em volta de mim tende a melhorar. Então a codificação espírita é uma codificação muito boa da gente estar estudando. Se a gente pega o hinduísmo, se a gente pega o budismo, o taoísmo, a gente vai ver um tanto de coisa bonita, o islamismo. Se a gente estuda a teosofia da nossa querida Helena Blavatsky, se a gente estuda a eubiose, tem uma literatura que eu não li nada ainda, mas as pessoas que estudam, que é o Saint-Germain, fala que é muito boa. Então, o Conde de Saint-Germain foi um cara muito importante. As obras do Rochester. Então, gente, não falta esse Papa que está aí, esse abençoado desse Papa. Gente, que cara maravilhoso. Ele é simples, direto. Ele vem falar umas coisas que com uma frase ele quebra dogmas de 2000 anos. Nós temos o Dalai Lama, que é a expressão da fé, que em todas as suas adversidades ele está sempre rindo, com um sorriso no rosto. Então nós temos muitos exemplos para a gente seguir. E antes da gente passar a palavra, devolver a palavra para o Cadu, eu gosto muito de pessoas doidas, loucas, tidas como doidas, né? No sábado passado nós falamos aqui sobre o Wagner Borges, né? Lá do IPPB, o Instituto lá de São Paulo. Ele caminhou junto com o Valdo Vieira, é um cara bom demais na conta. E eu gosto muito de pessoas loucas, eu não sei se é por afinidade. Mas hoje, de manhã, eu estava acabando de preparar esse material, essa pequena apresentação, e procurando alguma música para ouvir, caí na música do Raul Seixas, que não era muito normal.
Coitado, ele deixou tantas obras boas, mas ele não se cuidou. Então aquilo que ele falou para a gente fazer, parece que ele não deu conta, morreu ainda jovem, né? Drogado, alcoolizado, totalmente dilacerado, né? Uma cabeça tão boa, que deixou tantas músicas bem feitas, bonitas. E ele, mais o Paulo Coelho, seu parceiro, estudou muito o hinduísmo, o Bhagavad Gita, né? Então, tanto é que ele tem uma música que chama Gita, que veio disso lá. Então, quando a gente estuda essas literaturas, fica tão fácil, parece, da gente entender esses miames, né? dessa nossa falta de fé. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que na ação ela é um pouquinho mais difícil, porque o próprio Raul Seixas foi embora assim antes do combinado. E ele deixou uma música escrita, que é uma música muito bonita dele, que chama Tente Outra Vez. E essa música é interessante a gente analisar algumas estrofes, porque ele começa dizendo assim, ó: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Essa música, meus irmãos, depois que ele já havia desencarnado, um grande empresário no estado de São Paulo, ele ficou endividado, ele estava com problema no relacionamento, ele tinha um relacionamento extraconjugal, o casamento dele não estava bom, e ele entrou para o escritório dele para tentar o suicídio. E quando ele puxou o cão do revólver para que seja disparado, estava passando essa música nessa estrofe. Ó, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Esse camarada, ele não teve coragem de puxar o gatilho do revólver. Ele ficou por ali um tempo, e foi justamente aquele tempo que a espiritualidade maior teve ele, de intuir ele com novas ideias, para que ele tentasse mais uma vez. Então é muito importante a gente pensar nisso. Tem hora que a nossa fé some, de repente. Nós temos que tomar muito cuidado, que são os nossos irmãozinhos da sombra, que querem nos ver mal. Então, por mais difícil que esteja a vida, vamos tentar mais uma vez, né? Aí ele fala assim: beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Então veja bem, se eu desencarnar aqui agora, minha vida continua de lá. Agora, o que eu não posso é antecipar minha ida. Eu tenho que obedecer esse planejamento reencarnatório, para mim aproveitar bem a minha existência, para mim fazer a minha passagem tranquilo, né? Para mim não ter grandes problemas do outro lado. E ele continua: tente, levante sua mão sedente e recomece a andar. Não pense que a cabeça andar aguenta se você parar. Ou seja, se eu ficar parado, se eu ficar sem movimentar, sem fazer caridade, sem fazer uma ação, a minha cabeça não aguenta. O que vai acontecer? Eu vou cometer, às vezes, o piores dos delitos, que é suprimir a nossa própria vida, né? Ele continua: há uma voz que canta, uma voz que dança e uma voz que grita, bailando no ar. Aí já é mais coisa de roqueiro mesmo, né? E ele continua: queira, veja bem, queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. A gente já tem quase 30 anos que a gente acompanha as pessoas na clínica de recuperação, pessoas depressivas, casamento que já se acabou, empresários falidos, como é o meu caso, eu já faria umas 3, 4 vezes e estou aí de pé. Então é muito importante a gente ser sincero. Eu preciso do Cadu. Eu falei: Cadu, meu irmão, me ajuda. Porque quando Allan Kardec diz que fora da caridade não há salvação, ele não está dizendo que é só fora de fazer caridade. É fora de aceitar a caridade também. E nós estamos vendo muitos irmãos nossos orgulhosos, vaidosos, que não pede ajuda, que não está sendo sincero com ele mesmo. Então a fé já foi embora, a sinceridade não existe. Mas o orgulho e a vaidade não deixam pedir ajuda. Então nós temos que ser sinceros. E o Raul Seixas remata: tente, e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Ah, tente outra vez. Então vamos tentar mais outra vez, mais 2 vezes.
Eu, eu gosto muito de ver e de citar algumas coisas boas que eu vejo. Tem uma cidade nos Estados Unidos que ficou considerada como a cidade do overdose, fica na Virgínia do Leste. Virgínia é lá, Oeste Virgínia, uma coisa assim, perto de Washington. Que lá o pessoal viciou em ópio, saca, Cadu? Então, uma juíza, uma mulher que era subcomandante de corpo de bombeiro e uma outra que era aposentada, cada um fazendo as suas atribuições, elas conseguiram salvar muitas pessoas. E essa subcomandante de corpo de bombeiro, ela falou, gente, eu quero que essa nossa cidade saia desse estágio. Ou seja, essa mulher tinha fé. A juíza tinha fé, porque a juíza ia nos presídios, arrumava centro de recuperação para aqueles jovens, para aquelas pessoas que caíram no mundo da droga. E essa outra mulher, que era uma voluntária, recolhia prostitutas, pessoas abandonadas, dando um prato de comida, dando um abraço. Então essas mulheres, elas tinham fé. Elas têm fé, porque nenhuma delas morreu. Elas estão vivas lá ainda, trabalhando. E teve uma passagem desse documentário que me comoveu muito. É que a gente vê uma pessoa de fé, como é que ela trabalha. E um camarada lá, já de idade, já de uns 40 anos, já tinha caído umas 10 vezes. Quer dizer, eles pegavam ele de overdose, levavam para a clínica, ele ficava lá um tempo, voltava, caía na droga de novo. A mulher falou assim para ele, eu não vou desistir de você, você pode cair 50, 60 vezes, mas você vai melhorar. Isso é ter fé, meus irmãos. E esse camarada até chegou a um ponto que de tanto ele insistir, ele parou de usar droga. E hoje é um colaborador dessas 3 mulheres. Então, é essa fé que nós não podemos perder. Então, mesmo que a gente ainda caminha por caminhos escuros, sem ter clareza do que é isso que nós chamamos de fé, desse sentimento inato que é nascente com a gente, mas que nós não podemos perder, assim como o pai Cambina falou. Então vamos fazer as nossas melhores, jamais perdendo a fé. E lembrando sempre do que o Raul Seixas fez. Você tem 2 pés para atravessar a ponte. Nossas gratidão, meus irmãos. Mais uma vez, eu fico muito grato, muito feliz de estar na presença do Cadu, estar na presença aqui da espiritualidade amiga, e agradecer imensamente a minha querida Maria Rita de Uruguai. Cadu? Obrigado, Tamar, pelas reflexões da tarde. Eu vou estar passando aqui para vocês as palestras que tem, né, marcada. A partir de segunda-feira, vocês não vão me ver por aqui, porque a partir de segunda-feira as palestras são todos pessoais que moram em outras cidades, né? Então eles vão estar transmitindo através aqui nossa página, lá de suas casas. Então na segunda-feira agora, às 7h30, nós temos palestra aqui no Face, aqui pela nossa página, com o Júlio Carvalho. E em comemoração, nesse mês de maio, vai estar falando sobre Maria, Mãe de Jesus. Na terça-feira, às 7h30 também, com o Hilton lá de Uberlândia, que vai falar Os Chamados do Senhor. Na quarta-feira, às 19 horas, com o Dr. Laurence, lá de Uberlândia, Bem-aventurados aflitos. Na quinta-feira, às 7h30, com Vanderlei de Oliveira, um estudo sobre o livro Guardiões do Karma, aberto a perguntas. E na sexta-feira, às 7 horas, com a Fabiana, lá de Uberlândia, com a parábola do filho pródigo. E no dia 9, no sábado, às 3h30, a palestra com a Joelma, com o tema Despertar da Consciência. E aí depois, né, nós temos palestra com o Vitor Hugo, né, lá do Carmo Paranaíba, com Alan Mitchell, que era aquele da Turma da Mônica, que faz a Turma da Mônica Espírita, com o Gustavo, com o Tássio, com a Romene, com o Quincas Veloso, com o Irênio, com o Christian, com a Aline, com o Thiago Arantes, com o Betinho, com a Michele e com o Vitor aqui de Patos. Então, a gente tem live o mês todo, né? E também para convidar todo mundo hoje, às 6 horas da tarde, né? Esse final de semana a gente está comemorando o aniversário do Instituto do Amor, né? São 5 anos de construção física.
né? Então, infelizmente, devido a essa epidemia, a gente não pôde comemorar lá pessoalmente. Então, ontem, hoje e amanhã, às 6 horas da tarde, o Júlio está fazendo uma palestra direto do Face dele com psicografia, né? Então, né, vocês que têm algum ente querido, né, que tem vontade de receber uma carta, né? Agora são 4h20. Mantenha-se em vibração, né, em bons pensamentos, né? E assiste a palestra, né? Quem sabe vem uma carta aí do seu ente querido. O Júlio vai estar lendo lá. Mas, hein, Cadu, não crie expectativa, porque o telefone toca é de lá para cá, né, Cadu? Isso. Então, às vezes, a gente cria tanta expectativa de receber uma mensagem de um ente querido que já partiu. Se não receber, gente, é assim mesmo que funciona. A gente tem visto muito nas psicografias presenciais, né, Cadu? A pessoa chega cedo, senta lá na frente e não vem, e a pessoa às vezes sai frustrada. Meus irmãos, é de lá para cá que toca o telefone, não depende do Júlio. O Júlio é só o canal. Então não vamos ficar tristes. E se a gente não recebe nenhuma informação de lá para cá, é porque está tudo bem do lado de lá. Não precisa ficar preocupado. No plano espiritual ninguém fica desamparado, né, Cadu? Certo? Então, todos estão convidados, né? Hoje, 6 horas da tarde e amanhã, 6 horas da tarde. E para a gente estar dando encerramento nesse dia de hoje, uma leitura de uma mensagem do livro Essência Espírita, psicografia do Júlio Carvalho. A luz da fé. Tormentos que aparecem grandiosos e estendidos nos surgem à mente e nos fazem viver em profunda desarmonia. Não conseguimos sequer adormecer, sequer raciocinar e a vida para. São situações que nos assaltam em decepções, traições, escândalos e até mesmo esse ou aquele problema material, ou ainda a ausência de quem amamos. Problemas e mais problemas. Esqueçamos, entretanto, toda a angústia que brota na mente, cultivando sempre a fé em Deus e a resignação, que são suficientes para que dias novos surjam. A luz da fé verdadeira e imperecível. Cultivamo-la. Gabriela. Então, com essa mensagem, a nossa amiga saudosa Gabriela, mentora do Instituto, a gente encerra mais essa transmissão, né? E voltamos aqui na nossa página, segunda-feira, às 7h30, com a palestra com Júlio Carvalho, com o tema Maria, Mãe de Jesus. Né? Que todos possam ter um ótimo sábado e um ótimo final de semana.